Vamos lá então, vamos falar de gráficos. Nós vamos fazer gráficos agora, tá? Então, como já estava até lá na apostila, eu utilizei até essa planilha, essa tabela aqui para mostrar, né, uma forma básica de fazer um gráfico. Nós vamos então fazer o gráfico aqui utilizando, vamos utilizar aqui vou marcar ela toda, marquei, e agora eu venho aqui em inserir gráfico, ou posso vir em inserir gráfico, dá na mesma, tá? A ideia é que a gente não se atenha ao que está aparecendo aqui, assim, como o que tem que ser, e vamos trabalhar o que a gente quer, o que nós precisamos aqui. Então, nós vamos fazer um gráfico de colunas, vamos fazer um gráfico de linha. Cada gráfico tem a sua finalidade, né? Um gráfico de barras, né? De barras, ele é, para mim, muito semelhante a um gráfico de coluna, e ele serve para você mostrar diferenças que são poucas entre elementos, entre informações. Que se você fizesse isso utilizando um gráfico de pizza, por exemplo, olha só, tá? Aqui está muito parecido, claro, vai de 2 milhões a 7 milhões, mas você vê que de 2 para 7 a diferença não é tão grande assim. Então, se a gente for ver aqui, ó, eu não consigo identificar. Quando eu quero mostrar que eu tenho uma parte muito pequena e uma parte muito grande, que eu tenho uma predominância, aí o gráfico de pizza eu acho que ele é bem interessante. No caso aqui, o gráfico de coluna, ele também não seria tão, não sei, pode ser usado, claro, né? Mas eu fico mais aqui, ó, fico mais para um gráfico de linha, aonde eu utilizaria linhas e pontos, não, somente linhas, tá? Nesse caso, o que eu estou mostrando? Eu estou mostrando aqui, ó, a evolução da população ao longo dos anos. Tá certo? Eu quero mostrar que ela começou lá no quase 3 milhões e passou para 7 milhões. Tá aqui, 7 milhões. Começou quase 3 milhões e passou para 7. É a evolução que foi dada ao longo do tempo. Mas, claro, as coisas estão ainda... Eu preciso ainda começar a trabalhar com as coisas aqui. Então, vamos lá. Intervalo de dados. A série é em coluna. Beleza. A primeira linha contém o rótulo. A primeira linha contém o rótulo. A primeira linha contém o rótulo. Opa, a primeira coluna contém o rótulo também. Então, eu estou dizendo para ele que eu vou trabalhar só com as informações de população. Isso daqui é rótulo. Então, a primeira coluna é o rótulo da segunda coluna, que é o dado. Eu só tenho dado em uma coluna e não em duas. Então, aqui já o gráfico já ficou muito melhor, já ficou muito bacana. Vamos continuar. Os dados são esses. Série de dados, tá lá. Nome, população de Santa Catarina. Tá, valores, intervalo para o nome. Categorias, tá tudo muito legalzinho aqui. Vamos para os elementos do gráfico. Título, opa. Então vamos lá. Evolução. População. Vamos botar um SC para não ficar muito... E vamos botar aqui um habitantes, né? Evolução da população de Santa Catarina em número de habitantes. Beleza, é isso aí. Tem algum subtítulo? Né? Bom, poderia ter. Geralmente gráfico é interessante a gente botar, ó, fonte IBGE. Seria interessante colocar. Tá certo? Para o eixo X eu quero colocar alguma informação para o eixo X, perdão. Aqui eu não precisaria colocar o habitantes, né? Então, para o eixo Y, eu posso colocar aqui, ó, população. População. Ó. E aqui eu botaria em, assim, habitantes, né? E aqui para o eixo X, eu poderia colocar aqui anos, né?
anos. E isso daqui eu nem precisaria dele, ok? Exibir grades do eixo Y, vou tirar. O que ele vai fazer quando eu tiro? Ó, não mostrou as grades. Ou eu poderia deixar as grades no sentido de para tomar uma, né, para quem está lendo, para quem está vendo, ter um posicionamento. Ótimo, já trabalhei tudo, vou dar um finalizar. Vamos ver agora aqui como é que ele ficou. Ficou assim, beleza, eu vou marcar, ó, eu vou dar um duplo clique, entrei nele. Agora, ó, eu vou selecionar isso aqui e vou dar um delete. Pronto, eu não quero aquilo ali, porque eu já coloquei aqui usando e já escrevi que aqui a população é de habitantes. Então, para mim já está bem tranquilo esse gráfico. O que eu vou fazer? Eu posso pegar ele aqui e posso jogar aqui para baixo. E posso diminuir. Tá vendo essa linha aqui? Isso aqui é minha quebra de página, tá? A página quebra ali. E eu posso jogar isso para cá assim. Pronto. Se eu for imprimir agora, olha só. Eu tenho uma única página sendo impressa com população Santa Catarina. O que é isso daqui? Isso daqui é o nome da planilha, tá? Ah, então ele sempre vai colocar... Calma, depois na próxima aula a gente vai ver essa formatação para impressão. Só estou mostrando que aqui a coisa ficou assim, ok? Vou cancelar. Bom, ótimo. O que mais que eu poderia falar de gráfico? Ah, eu falei em pizza, né? Então vamos ver aqui, ó, pizza. Tá lá, ó. Unidades e vendas. Esse aqui eu fiz um bem fictício, tá? Então eu vou marcar aqui e vou inserir um gráfico. Inserir um gráfico. E aqui eu vou dizer que esse meu gráfico é um gráfico de pizza. Eu vou até usar assim, ó. Note ou assim, né? Note como aqui eu tenho uma marcação bem interessante. Eu tenho que a unidade 1, ela participa com mais ou menos 1/4 do meu faturamento, supondo que essas 4 unidades são minhas, tá? Eu tenho uma empresa com 4 unidades e essas foram as vendas registradas em determinado período. Teria que ter título, fonte, teria que ter tudo, tá? Mas só estou mostrando a diferença de eu utilizar um gráfico como para essa outra lá, para essa aqui, né? De utilizar um gráfico assim, olha só. Poxa, a unidade que mais contribuiu para a receita foi a unidade 3. Então aqui eu tenho, aí eu poderia trabalhar, intervalo, mudar, fazer o que eu quiser. Poderia botar ele separado. Poxa, mas separado ficou feio. Não, mas aí a gente vem aqui, ó. Aí você pega, eu acho que arrasta, assim, junta ou não? Não. Deixa eu ver. Sentido horário, rotação, área, transparência, bordas. Eu não sei como é que muda isso daqui não. Eu não fui em cima para estudar melhor. Mas o que eu posso fazer é aqui, ó, tipo de gráfico. Ah, aqui, ó. Será que é aqui que eu diminuo? Não, aqui eu só diminuo o gráfico. Bom, botão direito, tipo de gráfico. Tá aqui. Tá certo? Então aqui, ó, eu quero assim. Pronto, tá aqui. Então aqui eu tô fazendo, claro, ó, do botão direito aqui eu poderia, ó, se eu abrir aqui, ó, note que ele já coloca, opa, vou pegar aqui, vou diminuir um pouquinho, vou pegar esse cara, vou deixar ele bem largo para fazer um embaixo do outro. Olha só, eu posso colocar aqui embaixo, ó. Vou diminuir assim, né? Ó. Então eu posso colocar aqui embaixo. Então existe, e aqui eu posso até diminuir assim e clicar aqui fora, não é aqui dentro, é aqui fora, tá? E aqui fora e ampliar. Então eu tenho muitas possibilidades para fazer, para trabalhar o meu gráfico. Bacana, né? Uma outra coisa que eu tenho aqui, deixa eu ver, aqui eu peguei, importação de petróleo. Aqui, por exemplo, aqui eu tenho importação, eu peguei lá no site da Agência Nacional de Petróleo, a importação de petróleo em barris, né? Para, de acordo com os meses e o total. Então, eu quero fazer vou marcar aqui, até 2022. Vou deixar o Ctrl pressionado e vou marcar aqui, até 2000. Ó. E aí que hora eu vou inserir um gráfico. E esse gráfico que eu quero é um gráfico de... Vê que ele ficou com uma coisa estranha ali. Um gráfico de... Pode ser de área, tá?
Não teria problema de ele ser diária ou um gráfico de linha, assim. Note que tá esquisito o negócio, né? Intervalo dos dados. Meus dados estão em linha. Opa! A minha série está em linha. E a primeira linha é o rótulo? Não, a primeira linha é o rótulo. A primeira linha é o rótulo. É isso, é bem isso. Então tá aqui, ó. Certo, vamos pro tipo de gráfico, vamos fazer assim. Então, essa é a evolução, tá? Da importação de petróleo. Nós tivemos ali em 2017, foi baixa a importação, ficou em torno de 60 milhões de barris, contra 140 milhões em 2 anos antes, né? Em 2000 e pouco. Aqui a gente viu aqui elementos do gráfico, ó, grades para o eixo X. Por quê? Para eu conseguir identificar também aqui, ó, em 2010. 2010 foi aqui, ó. Então foi ali 120 milhões, um pouquinho a mais do que 120 milhões. Então, essa é uma outra forma que eu tenho, claro, título, subtítulo, aquilo que a gente já viu. É uma outra forma que eu tenho de mostrar. E se esse gráfico aqui, ele fosse, vamos lá, tipo de gráfico, vamos trocar para um gráfico de pizza, e eu colocar assim, olha só, ou assim, né, com rosca, né, que chama rosca, tanto faz, tá? Aqui dentro, por exemplo, poderia botar o logo da empresa, seria legal. Só que isso daqui não diz muito para mim. Que valor é esse aqui? Sei lá, 2002 ou é 2014? Então eu teria que trabalhar, são muitos dados ele não funciona legal, tá certo? Então o melhor aqui seria eu trabalhar esse tipo de gráfico aqui, tá certo? Então eu utilizaria ele aqui, vamos pegar aqui, vamos mover ele, vamos colocar ele aqui, ó, numa última, eu tenho uma última página, vamos deixar assim, tá certo? E uma última coisa que eu queria mostrar é aqui, aniversário dos municípios. Olha só, eu tenho aqui os aniversários do município, aqui são as cidades, os municípios catarinenses, tá? E quando que é o aniversário, tá certo? Abril, julho. Eu queria mostrar, queria falar, ainda falando de tabelas, que existe uma coisa muito legal nas tabelas, que é isso daqui. Eu tô dentro dela, tá? Qualquer célula. Olha isso daqui. Autofiltro. Ele já coloca filtro. Eu vou ampliar aqui para a gente poder... Vou pegar essa coluna, vou deixar ela à esquerda, tá? Ou ao centro, poderia ser, não tem problema. Só para aparecer o filtro aqui. Poxa, que legal. Cidade não, porque a cidade ela não repete. Mas o mês repete. Eu quero ver, nós estamos em mês de junho, eu quero ver quais são os aniversários, quais são os municípios que fazem aniversário em junho. Eu vou dar um ok. E só vai trazer junho. Legal, né? No dia de hoje, eu não sei que dia é hoje. Hoje é dia 18 de junho. Deixa eu ver se tem algum aqui. Ele tá por aqui, né? Tá? Mas eu posso vir aqui e dizer que eu quero por aqui, ó. Já fiz crescente por aqui. Então 18 não tenho. Mas dia 21 eu tenho Ilhota, Imbituba, Nova Veneza, Rio Fortuna e Santa Cecília fazendo aniversário. Então eu tenho esses 5 municípios aqui que fazem aniversário no dia 21 de junho, que é a próxima data. Então esse filtro ele é muito legal. E a partir do momento que eu não queira mais, basta eu tirar. Pronto, voltou. Claro, agora não está em ordem alfabética por aqui, porque eu classifiquei por aqui. Tá certo? Então eu vou ter que voltar aqui e botar aqui ordem alfabética. Pronto. Então aqui eu já tenho a minha tabela bem classificada, né? E com os filtros eu consigo trabalhar o dado melhor e reconhecer coisas melhores. O Calc possui uma possibilidade, deixa eu marcar isso aqui, só para mostrar rapidamente aqui, porque eu não vou falar disso, só quero mostrar para quem for um pouco mais curioso e quiser dar uma estudada, manda bala. Eu tenho aqui o inserir tabela dinâmica.
Olha lá. E ele vem me perguntar, é a seleção atual que vai ser a fonte da minha tabela dinâmica? Sim, sim, é a seleção atual. Eu vou dar um OK. E ele vai criar aqui, ó, me perguntando quais são os filtros que eu quero. Ah, eu quero um filtro para o mês. E eu quero um filtro para o dia. E qual é o dado que eu quero mostrar? Eu quero mostrar a cidade. Mas aí ele vem com soma. Tá entendendo? Então não tem muita... Tem mais opções aqui. Totalizar colunas. Não, não quero. Né? Totalizar as linhas. Não, não quero. Não quero totalizar nada. Mas ele vem sempre com soma de cidade. Tá certo? Se eu der um duplo clique, ó, dentro do duplo clique ele me mostrou soma, contagem, média, mediana, max, mínimo, produto, contar, somente números, desvio padrão, variável, acho que amostra, variável P, população. Não é isso que eu quero. Mostrar o item sem dados. Vamos ver se funciona aqui. Vou dar um OK. Note que ele mostrou aqui, ó, para o mês de, vamos marcar, para o mês de fevereiro, com todas as datas, nota que ele não me mostra nada. Então, para esse tipo de coisa, não me valeu muito ter essa tabela dinâmica. Essa tabela dinâmica, ela é bem interessante quando eu tenho desvio padrão, eu quero ver somatórios, eu quero escolher, de repente, uma unidade com um período, e aí ele me mostra um somatório, me mostra uma média, tá? É mais para cálculos numéricos mesmo. Mas fica aí a dica, né? Depois eu quero ver se faço um tutorial sobre tabela dinâmica, tá? Mas não vai ser agora. É só seleciona o dado e inserir tabela dinâmica, tá bom? Quem tiver curioso, manda bala e vai estudando, ok? Aquele abraço e até a próxima, hein?